Bom, gente, então depois da gente ter visto o Vargas no governo, no Estado Novo, a gente vai entrar agora no governo Dutra e a volta do Getúlio Vargas. Mas eu vou explicar para vocês direitinho no decorrer da aula. Então, o que significa esse momento? É que, dando um spoiler aí para vocês, Vargas se vê nesse momento aí confuso, com ideologias confusas, que antes ele se alinhava muito ao fascismo, né, ao fascismo italiano, e depois ele entra na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, né, que era o lado ao contrário do nazismo e do fascismo. Então, por ele se apresentar muito contraditório, a população começa a exigir dele algumas coisas, né, algumas posturas, né, alguma linha, né, de pensamento, e setores que antes apoiavam Getúlio Vargas já não estava apoiando tanto assim. Então, tudo isso culmina na eleição do Dutra, né? Getúlio Vargas acaba cedendo eleições e o Dutra aparece como principal figura aí para a substituição do Vargas. Mas o que é mais importante aqui? Entender como é que estava a sociedade como um todo, né? Entender o Dutra e entender como é que foi o governo dele durante esse período de transição, a volta do Getúlio Vargas e quais foram as razões para o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Então, por que tudo isso é importante? Primeiro, porque esse desfecho aí, né, do suicídio do presidente Vargas fez com que ele se transformasse num mito, né? Ele acabou literalmente entrando para a história, teve uma figura bastante controversa, conforme eu falei na primeira aula, né, da era Vargas, e compreender também como é que o Brasil, né, a gente ainda não viu ainda a participação efetiva do povo enquanto eleitor, né? A gente só vê aí a participação de pequenos grupos que estão dirigindo aí o Brasil. Então, é muito importante esse período por conta para compreender como é que foi essa república do Brasil, né? Essa coisa doida aí, essa república tão novinha comparado aos nossos, ao velho mundo, né? Os europeus. Então, antes do Getúlio Vargas sair do poder, apesar dele ter sido uma figura controversa, apesar dele ser uma figura assim que já não estava mais se sustentando por conta da ideologia, isso é uma coisa, mas a prática dele ser outra, e ter uma parcela da população que queria que ele saísse do governo, ao mesmo tempo, teve um setor popular que pedia a volta do Getúlio Vargas, que foi conhecida como Queremismo Getúlio, né? Que foi um movimento de um setor da população que era favorável à permanência do Getúlio Vargas, embora ele fosse um ditador, né? Então, quem que eram essas pessoas? Era um setor mais popular da sociedade que comungava com as ideias que ele trouxe da CLT, e de ganhos que trouxe aí para a classe trabalhadora, e que ao mesmo tempo não compreendia, né, essa parte aí mais voltada aí para as questões políticas, quando eu digo do que é uma ditadura e do que não é. A gente está vendo aí setores populares aí que nunca presenciaram efetivamente uma democracia. Então,
Para esse setor, a presença do Getúlio Vargas, embora ele fosse ditador, ele também tinha um lado popular, né? Então, essa população ela queria ainda o Getúlio Vargas, né? Ainda que ele tivesse no poder por tendo ficado, né, tendo uma ditadura de 15 anos. Então, qual que foi o fim do Estado Novo, né? Embora tenha tido, tô falando bastante embora, né? Ainda que tivesse vários movimentos, né? O movimento queremista, Getúlio Vargas não conseguiu, ele acabou cedendo à pressão, já que ele era uma figura controversa, né? Que pregava uma coisa, mas agia de outra forma, né? Pregava o fascismo, mas estava do lado dos aliados. Então, o presidente acaba renunciando e aí convoca novas eleições. E com essas novas eleições ele acaba apoiando o Dutra, né? Então o Dutra ele teve apoio do Getúlio Vargas, ele foi eleito através do apoio do Getúlio Vargas. E aqui é um recorte do Jornal do Brasil, né? De 30 de outubro de 1945, né? Então a manchete está falando aqui: renunciou o presidente Getúlio Vargas. Reunião dos generais com a presença do brigadeiro Eduardo Gomes e do general Dutra. Uma proclamação do general Góes Monteiro. Assumirá a chefia do governo do Ministério José Linhares, substituídos os ministérios de Estado, né? Então, assim, ontem o Ministério de Guerra transcorria o dia calmo. Então, quem quiser, né, ver essa reportagem um pouco mais, né, acho que não vai dar para ver inteiro, mas aqui já dá para ter uma ideia, dá uma pausazinha aí no vídeo, mas dá para ter uma ideia de como que era importante a figura do Getúlio Vargas e o papel da renúncia dele, né, nesse momento. Então, quem entra aqui é o Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Inclusive, a gente tem aí uma rodovia que faz São Paulo-Rio de Janeiro, se não me engano, que é chamada de Dutra, em homenagem a ele, né? Ele foi o sucessor do Getúlio Vargas. E ele não é muito conhecido, não. Ele é mais conhecido como o transitor da volta do Getúlio Vargas. Então, eu vou falar aqui alguns aspectos da política dele e já vou voltar para o Getúlio Vargas de novo, né, gente? O que ele fez? Ele fez uma nova Constituição em 1943 que voltava e reconhecia vários direitos, né? Getúlio Vargas ele já tinha instituído o voto universal, que antes os analfabetos eles estavam fora dessa, né, da votação. O voto feminino também foi instituído pelo Getúlio Vargas, mas na prática isso não aconteceu, né? Porque o Getúlio Vargas foi eleito de forma indireta. Então aqui foi consolidada esse voto secreto, que já era do Getúlio Vargas, mas não foi implantado. O voto secreto, o voto feminino e a inclusão dos analfabetos aqui na votação, né? Então, essa daqui é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1943. E o que o Dutra fez, né? Ele pegou o governo do Getúlio Vargas, um governo forte, tá? Um governo que estava crescendo economicamente, industrialmente, apesar da ditadura, mas ele deu uma caída na economia, né? Ele fez esse plano SALT aí, que objetivava a saúde, né? O SALT é por isso: saúde, alimentação, transporte e energia. Então ele fez alguns empréstimos para que isso pudesse, ele queria a modernização do Brasil. Mas esse plano SALT não deu muito certo, não, só trouxe um pouco mais de dívida para o Brasil. E por conta disso a gente vê a volta do Getúlio Vargas. Outra coisa aí que ele faz é o perigo vermelho, né? Que o perigo vermelho que a gente está falando aqui
é o perigo do comunismo, que ainda assombrava o Brasil, né? Que era uma tática dos governos para tentar se manter. Então, ele alinhou ideologicamente com os Estados Unidos, porque aqui a gente está vivendo a Guerra Fria, né? Que já é o contexto de Guerra Fria e que o mundo estava bipolarizado. Então, o Brasil ele se alinhou aos Estados Unidos, ao capitalismo, e caçou o registro do PCB, né, que era o Partido Comunista do Brasil. Então, aqui a gente já tinha, de novo, perseguição de partidos políticos. E aí, por conta do Dutra ele ter realizado muitas dívidas, né? E ele não foi um governo tão forte igual foi o do Getúlio Vargas. Então, houve um movimento, como o povo já podia votar, né? E haveria novas eleições. O Getúlio Vargas ele implantou uma nova ditadura, né? Ele lançou uma nova ditadura. Até aqui a gente tem um trecho de uma marchinha da época, né? Bota o retrato do velho outra vez, né? O velho é Getúlio Vargas. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Então, essa figura aí do Getúlio Vargas com a ideia dos trabalhadores, né, de pai dos pobres, né, por isso que ele é chamado de pai dos pobres, né, é porque ele regulamentou a CLT, né, ele fez melhorou a qualidade de vida da parcela trabalhadora. Então essa marchinha foi cantada no Carnaval de 1950, pronunciando a volta do Getúlio Vargas, que concretizou com 50% dos votos. Só que Getúlio Vargas ele pegou um governo muito endividado, né? Com a inflação alta, com um salário defasado, greve em todo o país. E aí o que aconteceu? O partido dele, né, sofreu ele sofreu na verdade, uma acusação da morte de um jornalista que era contrário às ideias dele, né? E aí ele sofreu uma pressão política violenta mesmo, não aguentando essa pressão porque ele estava acostumado com o regime ditatorial e aqui ele foi um Vargas eleito democraticamente que tinha que seguir as regras da Constituição. Então ele não aguentou essas pressões e ele acabou suicidando. Então a gente vê aqui vários Vargas, né? A gente tem aqui, engraçado até a mãozinha dele aqui, mostra muito a posição política dele, né? Então, em 37, que era do Estado Novo, Furrer, Getúlio, von Vargas, né? Furrer fazendo referência ao nazismo, né? Aqui o bigodinho também, ao Hitler, né? O Hitler era chamado de Furrer. E a mãozinha levantada, né, mostrando o Heil Hitler, né, que era a saudação que tinha, e o braço direito aqui dele, né. Aqui o cidadão Delano Vargas, né, em 41, quando ele se mostra aliado ali à Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados, mas meio controversa a figura dele, né, mas também de direita, e aqui a mão esquerdinha mostrando ele mais com um cenário mais populista, né? Então aqui tá falando camarada Getúlio Vargas, né? Então deram essa figura para ele aí de mais de esquerda, porque ele tinha esse apelo populista e esse apelo das questões trabalhistas, né? Então ele foi um sujeito bastante controverso, ele teve várias caras aí, diferentes formas de alinhamentos e de posturas políticas. Então, assim, o que se costuma cobrar é exatamente isso no vestibular, né? Apesar dele ter trazido essas conquistas da CLT,
ele ao mesmo tempo foi ditatorial, ele se alinhava ao, ao partido, né, ao fascismo italiano, e ao mesmo tempo ele tentava equilibrar com políticas populares, e, e ele teve o período revolucionário, teve o período ditatorial, né, teve o período mais marcado voltando, né, seguindo já a Constituição aqui, deliberando uma nova eleição, e aqui é uma figura mais popular, que ele foi eleito, né, voltou com o voto democraticamente e com ações muito mais voltadas para a esquerda do que para a direita, né? Então, Getúlio Vargas é isso, gente. É a cabeça dele aí. E depois que ele suicida, né? Ele deixou uma carta, aqui uma manchete falando: Getúlio Vargas suicidou-se. Cumprindo sua promessa, só morto sairei do catete, né? Então ele realmente cumpriu a promessa, e o finalzinho da carta dele é: sai da vida para entrar para a história. Ele realmente conseguiu isso, né? De forma muito dramática. E depois que ele suicida, é convocado as novas eleições, e quem entra é o Juscelino Kubitschek, né? Então a gente termina aí a aula de hoje falando do Vargas, e, e aí eu vou falar um pouco do Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart, e aí a gente já entra, eu vou falar um pouco desses regimes e da implantação da ditadura no Brasil.